Eu tenho certeza que você, como líder do Ministério da Criança, como coordenador, professor, já está aí stalkeando nas redes sociais atrás de ideias para você trabalhar esse trimestre. Quantas aqui estão procurando coisa no YouTube? Ah, que legal! Quantas aqui estão procurando coisas no Instagram? Você? Legal! E quantas aqui estão procurando em grupos WhatsApp, os inúmeros grupos que tem aí de Ministério da Criança espalhados pelo Brasil? Ah, você também tá? Não é para menos, nós queremos ideias, nós queremos mais coisas para enriquecer o nosso material. E hoje, né, o mundo virtual favorece essa troca, estas informações de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo para a gente ter novas ideias para o nosso trabalho. Hoje só não trabalha quem não quer. Muito bem, nós vamos falar sobre a divisão desse trimestre. A divisão desse trimestre é uma divisão linda, colorida, cheia de cor e sabor. É a divisão interamericana. E quando a gente fala em divisão interamericana, a gente já lembra do México, que é o maior país que compõe essa divisão. E é um país que a gente ouve falar mais, né? Pela sua cultura, e assim a gente se encanta com esse país tão enriquecedor culturalmente. E quando a gente fala de México, a gente lembra de crianças com vestes coloridas, a gente lembra dos sombreros tão usados pelos mexicanos para se protegerem do sol, afinal eles moram num país que tem muito deserto. A gente já lembra de cactos, de desertos, de animais diferentes, a gente lembra de músicas, de mariachis, a gente lembra de chocalhos e de muitos instrumentos musicais. Ah, e a gente lembra também das comidas. Quem aqui não curte uma comida mexicana? Um taco, um burrito? Eu tenho certeza que você curte alguma dessas comidas. E em alguma praça de alimentação aí dos shoppings espalhados pelo Brasil, você procura uma comidinha mexicana. Eu só não gosto muito da pimenta, mas gosto de uma comidinha mexicana. Mas a gente tem que pensar que o trimestre não contempla só coisas mexicanas, cenários coloridos, existe uma rotina para a gente seguir dentro da escola sabatina. E esta rotina começa desde a porta. É muito importante que você identifique a porta da sua classe com o nome da turma, a idade da turma e uma coisa bem alegre, colorida e chamativa. Este daqui é um exemplo em PDF que você imprime, recorta, plastifica e põe na porta. Mas você pode criar com essa mesma arte interna aqui, e imprimir e colar, colocar numa moldura de quadro e enfeitar bonitinho ali com sombreiro, com cacto, chocalho e deixar assim uma plaquinha bem mais divertida e chamativa. Então, identifique a porta da sua sala. Afinal, a porta da sala é o cartão de visitas da sua turminha. E que tal, além de colocar a plaquinha de identificação, você enfeitar a porta? Uma ideia é fazer bonecos mexicanos em tamanho grande e colocar na porta, dando as boas-vindas para as crianças. É uma ideia. Fazer um jardim cheio de cactos também é outra ideia. Então, use a sua criatividade e deixe a porta da sua sala bem chamativa, bem alegre, bem bonita, para que as crianças sintam vontade de entrar. Não basta apenas identificar a sua porta e enfeitar a entrada da sala. Quando a criança entra na sala, é muito importante que ela marque a sua presença, que ela tenha um incentivo ali para motivá-la a vir todos os sábados. Eu preparei aqui como uma dica um deserto mexicano. Eu usei uma tábua, daquelas mesinhas que a gente usa para comer na cama, a perninha dela tá dobrada aqui embaixo, tá? Ela tem o vão, então eu coloquei areia,
Gente, eu vou dizer uma dica para você baixinho. Eu coloquei farinha de mandioca, mas você pode colocar areia, tá? Areia, pedras, cactos artificiais e assim, quando a criança chega na sala, ela coloca um bonequinho mexicano para marcar a sua presença. Uma ideia bem legal é você fazer esses bonequinhos com a carinha da criança. Usa o corpinho do bonequinho e a carinha você põe da criança e um sombreiro. Fica muito legal. E a criança, ao chegar na classe, coloca ali no cenário a sua carinha para dizer: hoje eu vim na escola sabatina. E eu tenho certeza que elas vão gostar muito de estar presentes ali para colocar então o seu bonequinho no deserto mexicano. Você pode enfeitar esse deserto com mais coisas, né? Aqui está simplesinho somente para dar a ideia para vocês. Então sigam aí a ideia e façam aquilo que o coração de vocês criar, que eu tenho certeza que vocês são bem mais criativos que eu. Então, depois das crianças terem sido recepcionadas, chegou o momento de cantar. Cante com elas, deixe que elas escolham as musiquinhas que elas mais gostam. Você pode projetar, pode colocar no YouTube, pode criar ilustrações para as músicas que elas gostam e cantar. Faça um louvor bem animado, tem ali alguns minutos de louvor. Depois do louvor, faça com as crianças o momento da oração. Uma dica é ter o tapetinho da oração ou o cantinho da oração, cantinho especial, a almofadinha da oração. Usem a sua criatividade. Uma coisa que eu uso na minha classe dos primários, que eles gostam muito, é o termômetro de oração. Neste termômetro, a criança vai marcar com o prendedor de roupa o pedido que ela quer fazer naquele dia. E depois de todas terem colocado ali o prendedor no pedido em que elas querem fazer para Jesus, a gente comenta sobre esses pedidos, depois se ajoelha no cantinho da oração ou no tapetinho da oração e fazemos a nossa oração de pedidos e agradecimentos a Jesus. Eles gostam bastante desse termômetro, então é uma dica para vocês usarem também. Muito bem, continuando. Uma coisa que eu gosto de usar bastante com eles na classe é o quadro comparativo da classe. Neste quadro comparativo, nós vamos marcar quantos estudaram a lição da semana, quantos falaram de Jesus para alguém, quantas pessoas eles ajudaram durante a semana, quanto deu a ofertinha daquele dia, quantos vieram e quantas visitinhas estiveram presentes. Este quadro comparativo, então, é afixado no muralzinho da sala e a cada sábado nós vamos fazendo as anotações. Nós não podemos esquecer do momento dos aniversariantes. Então, você tem que ter uma lista das crianças da sua sala e a data do aniversário delas. A criança fica ansiosa esperando que o aniversário dela seja comemorado, seja lembrado. Tenha na sua classe um quadro de aniversariantes. Pode ser um como este daqui, que a arte já está pronta, é só imprimir, montar e usar. Aqui em cima a gente identifica o mês, já tem os cartões de todos os meses do ano. Aqui nesses quadros brancos, você coloca a foto da criança e cola ou escreve aqui o nome dela e a data do aniversário. É muito gostoso, porque ela vai ver a carinha dela ali, ela vai ficar feliz. Ah, a professora colocou, eu sou aniversariante do dia. E assim a criança vai poder ser lembrada no dia do seu aniversário. Vamos falar agora sobre missões. É muito importante que você lembre a cada sábado qual é o lugar do mundo que nós vamos ajudar com as nossas ofertinhas do 13º sábado. Lembre-as todos os sábados que as ofertinhas deste próximo trimestre irão ajudar os projetos missionários da Divisão Interamericana. Relembre quais são os países que nós vamos ajudar.
falem com elas sobre os projetos missionários que a igreja tem para estes países, para que elas se sintam envolvidas nos projetos e tenham vontade de colaborar. Diga para elas que mesmo elas não podendo ir para o México ajudar no trabalho missionário lá naquele país, elas podem estar ajudando com as suas ofertas e com as suas orações. Na hora de recolher a oferta, é bem interessante que você tenha algo bem especial que sirva para recolher as ofertas. Aqui eu fiz um gasofiláceo usando a imagem de um cacto com uma caixinha atrás. Mas pode ser um potinho, uma garrafinha PET cortada ao meio, use a sua criatividade. E assim, as crianças podem vir até a caixinha ou passar de uma para outra, ou você passar entre as crianças. Essa caixinha pode estar ali num cenário bem bonito, para que as crianças entendam e coloquem na sua memória, né? Façam a relação entre imagem e ação do local para onde vão as suas ofertinhas. Fica a dica aí deste momento especial. Você pode também usar bloquinhos como este. São as mesmas caixinhas de madeira revestidas com um papel que imita tijolinho, tá? Você também recebe este material em PDF para montar as caixinhas ou colar nas caixinhas de madeira. Essas caixinhas eu consegui no Mercado Livre. Então, a cada sábado, quando o alvo da ofertinha é alcançado, a criança vai colocando mais um módulo na construção. E assim, ao terminar, lá no 13º sábado, nós vamos ter 13 bloquinhos construídos. Aí você enfatiza sempre a cada sábado. Vamos ajudar a construir a escola adventista de tal lugar? Vamos ajudar a construir o hospital adventista lá em tal lugar? Veja quais são os projetos para que você possa enfatizar qual desses projetos vocês estão ajudando a construir. Neste momento, com as crianças do jardim, elas podem até usar ferramentas de construtor, chega ali, bate o martelinho, coloca o bloquinho. Cada sábado uma criança faz isso e elas gostam muito. Ainda falando de missões, eu trouxe aqui mais uma dica bem legal para vocês usarem para ajudar as crianças a conhecerem mais sobre curiosidades deste país tão especial que é o México e os outros países que compõem a divisão interamericana. E por falar nos países que compõem, são o México, a Colômbia, Dominica e Costa Rica. Então nós vamos apresentar para elas um álbum de curiosidades. Este álbum aqui é o do professor. A cada sábado eu tenho uma curiosidade diferente para apresentar. Os alunos, eles têm o álbum dele. Você imprime a capa e o local das figurinhas na parte de trás. E a cada sábado, eles vão colando uma figurinha de uma curiosidade que você apresentar. Agora eu vou apresentar para vocês o caderno do professor, tá? As curiosidades são apresentadas em tamanho grande e a cada sábado você apresenta uma curiosidade sobre esta divisão tão bonita que nós vamos conhecer. São curiosidades que você deve ler antes, né, para não ficar lendo lá na hora e falar para as crianças, para que elas sintam interesse em saber sobre cada uma daquelas curiosidades e terminem o trimestre com mais cultura, com mais aprendizado. E elas gostam, elas comentam em casa. Só que este momento deve ser feito com bastante dinâmica e bastante atração, para que a criança tenha vontade de aprender mais sobre esses países que compõem a divisão interamericana. Essa é uma ideia para você trabalhar no momento do informativo missionário. É a galeria dos personagens do informativo.
Então, a cada sábado, você vai colar a foto da pessoa de quem a história contou. Então, você recebe o quadro grande, mais as fotos, e você então vai colando a cada sábado o personagem da história. E assim, lá no 13º sábado, as crianças vão ter ali no mural os 13 personagens do informativo missionário. As crianças gostam bastante, principalmente quando você deixa que elas colem a fotinho do personagem. Você não pode esquecer das crianças que visitam a sua classe. É muito importante que todas elas levem para casa alguma coisa de recordação daquele momento em que elas estiveram ali visitando a sua igreja. Eu preparei aqui um material que serve como dica. São bonequinhos, tem da menininha e tem do menininho. Junto com esse bonequinho vem o poncho, que é uma roupa típica lá destas regiões, que eles usam quando faz frio. Então, as crianças levam para casa e podem ir trocando o poncho dos seus bonequinhos. E as crianças gostam bastante, né? Quando elas podem trocar a roupinha dos bonequinhos. E assim, a cada momento, elas estão com um poncho diferente. Não esqueçam, então, de preparar algo especial para as visitas. Se não for esta dica, você pode preparar outra coisa, mas dê alguma coisa. Não deixe que elas vão para casa de mão abanando. Elas gostam de ser lembradas. Chegou o momento mais importante da escola sabatina. Não que os outros não tenham sido importantes, mas é agora que nós vamos abrir a palavra de Deus. É neste momento que a criança vai ouvir uma história da Bíblia. E esta história, se for bem contada, bem ilustrada, bem dinâmica, irá permanecer na cabecinha dela por muitos e muitos anos, até o final da vida delas. Tudo que elas ouvirem na escolinha sabatina, elas vão levar para a vida, elas não vão se esquecer. Então, caprichem nesse momento. Tenha recursos visuais, ensaie bem o que você vai falar, cuidado com a sua tonalidade de voz, tenha um sorriso no rosto, cuide das suas expressões faciais e corporais, ensaie o texto, decore o cenário, faça algo bem especial para que a criança tenha vontade de que este momento chegue logo. Durante esse trimestre, nós vamos ter várias histórias da Bíblia. E eu vou apresentar aqui apenas alguns materiais que você pode trabalhar. Uma história de cada lição. A primeira historinha do rol vai falar sobre Samuel ouve a Deus. Eu preparei aqui este recurso visual com imagens coloridas, de boa resolução, com um fundo alegre e bem chamativo, para que a criança tenha vontade de olhar para as imagens. E enquanto você passa as imagens, você vai contando a história e falando sobre o dia que Samuel ouviu Deus conversando com ele. Além dos cartazes para você contar a história, você pode usar também esta segunda opção, que são um cenário e os bonequinhos dos personagens. Então você vai contando a história e passando ali os personagens diante do cenário e vai contando a história. As crianças gostam bastante, é bem colorido e bem atrativo. Ainda compondo o material do rol, você pode trabalhar com eles o álbum dos versos da Bíblia que eles decoraram e falaram e aprenderam durante o trimestre. Então eu tenho o álbum e tenho as figurinhas, tá? São 3 figurinhas. Eu coloquei vários, né, para aproveitar bem a página, mas são 3 figurinhas para o álbum do rol. Incentive as crianças pequenas a falarem o versinho. Talvez pela idade elas não vão falar corretamente, nem vão falar todo o versinho, mas incentive-as e aceite o que elas conseguirem falar. E assim elas vão ter o albinho delas preenchido até o final do trimestre. Vamos falar um pouquinho agora sobre o jardim.
Para o jardim, eu também criei vários recursos visuais, um para cada historinha do trimestre. São imagens coloridas, bem atrativas. A primeira historinha vai falar sobre o bebê de Ana, né? Que é Samuel também. Então vai falar de que Ana era triste porque não tinha um bebezinho, e um dia ela foi até a cidade lá onde tinha o templo, né? E foi almoçar com seu marido, ele cuidava muito bem dela, mas depois ela foi ao templo, ela estava muito triste, ela foi ao templo chorando, pedindo a Deus um filhinho, e o sacerdote Eli achou que ela estivesse bêbada, deu uma bronca nela, e ela falou para ele: não, eu não tô bêbada, sacerdote, eu estou orando por um filhinho. E ele então disse para ela que ela poderia ir para casa em paz, que ela teria um bebê. E Deus ouviu a oração de Ana. Além dos cartazes, eu também tenho cenários com os bonequinhos. Aqui eu tenho o sacerdote Eli bravo com a Ana, eu tenho a Ana orando, tem a Ana com o marido dela. Então tem todos os bonequinhos para você contar a história, e as crianças também gostam desse outro tipo de recurso. Você pode estar mesclando, um sábado usa o cartaz, no outro sábado usa os totens, e esses totens, se bem cuidados, plastificados, eles duram aí muito tempo bem guardadinhos. Então esta é uma dica para você trabalhar com o jardim. O jardim também tem o seu álbum de figurinhas dos versos bíblicos. Então você vai imprimir, aqui atrás tem os lugares, né, para você colocar as figurinhas, e tem a cartela de figurinhas que você vai entregando a cada sábado conforme ela for decorando o verso. Por último, eu vou apresentar dos primários. A primeira história dos primários vai falar sobre a escolha de Matias, que foi o novo discípulo que ficou no lugar de Judas, que havia morrido. Então eu tenho também aqui, ó, agora com o verso áureo em tamanho grande, que você pode montar um mural de versos na sala, né, depois de contar a história. E vai contando a história de quando Pedro estava relembrando de toda a vida de Jesus aqui com eles, que ele morreu, que ele ressuscitou, e enfim, mostra até o final, quando ele fala com as pessoas que eles precisam escolher um novo discípulo, e por fim, Matias foi escolhido. Além dos cartazes também, eu tenho os cenários e os totens, tá? De Pedro, Matias. Então você pode contar a história ou usando os cartazes ou usando os cenários e os bonequinhos. Gente, é importante que você use recursos visuais no momento de contar a história, porque os recursos visuais ajudam a criança a memorizar mais a história que elas aprenderam, que elas ouviram. Então, se você não tem recursos visuais como estes que eu preparei e apresentei aqui, você pode criar os seus próprios recursos, usando latinhas, usando caixinhas de leite, usando EVA, usando várias outras coisas que você tiver ideia, tiver criatividade de preparar. Mas use e nunca leia a história para criança. Conte, enfatize sons, detalhes, mudança de voz, expressão corporal, expressão facial. Tudo isso vai ajudar a criança a memorizar melhor a história que elas precisam aprender e interiorizar para o resto da sua vida aqui no coraçãozinho. Aqui eu termino a minha apresentação de dicas e ideias para o terceiro trimestre de 2024. Que Papai do Céu te use, que o Espírito Santo te dê sabedoria para que você faça o seu melhor. E lembre-se, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não faça meia boca, não faça de qualquer jeito, não faça pensando, ninguém me valoriza, eu não sou paga para isso. Faça pensando na salvação das suas crianças, porque delas é o reino de Deus. E se você foi escolhida para o ministério da criança, é porque Deus te quis aí. Então, use os seus dons e talentos
peça a Deus sabedoria, vá atrás de capacitação e faça sempre o seu melhor. Aqui embaixo do vídeo vai ficar o link para você acessar os materiais gratuitos. Os recursos visuais você pode me procurar no telefone que vai estar aí no vídeo também para adquirir, ok? Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Um beijo da tia Anne, fiquem com Deus e até uma próxima.